Hoje te vou a contar a história de Rhaenyra e Daemon, dois jovens que se conhecem em um café em Florianópolis. Um encontro que mudaria suas vidas para sempre, mas tienes que escuchar lo que pasó después. Ela tinha apenas 18 anos quando o conheceu. Ele tinha 22 e guardava um segredo que a deixaria sem palavras. Uma noite de paixão, uma confissão devastadora e 2 anos de separação que testaria o verdadeiro significado do amor. Mas esta história tinha um final que nadie viu venir. Por favor, se inscreva no nosso canal e comenta de onde estás escutando esta história. O sol da tarde em Florianópolis entrava pelas janelas grandes do café Demons, iluminando as mesas de madeira clara com aquela luz dourada que só existe nessa época do ano. Rhaenyra empurrou a porta de vidro, sentindo o ar-condicionado gelado contrastar com o calor de fora. Ela usava um vestido branco de linho, simples, que caía até os joelhos, e seus cabelos longos e escuros estavam presos em um coque despenteado. Aos 18 anos, tinha aquele tipo de beleza que não tentava ser bonita, simplesmente era. Ela vinha ao café 3 vezes por semana, sempre na mesma hora, sempre sozinha. Era seu refúgio entre as aulas de artes, na universidade e as obrigações de casa. Seus pais não sabiam que ela passava horas aqui, fingindo estudar, enquanto, na verdade, observava as pessoas, esboçava rostos em seu caderno, vivia vidas que não eram a sua. O café estava menos cheio que o normal. Apenas 3 mesas ocupadas, um casal de idosos no canto, uma mulher trabalhando no laptop e um homem lendo um livro. Rhaenyra caminhou até seu lugar favorito, perto da janela, onde conseguia ver a rua movimentada de Lagoa da Conceição. Sentou-se, colocou sua mochila de lona ao lado e abriu seu caderno de desenhos. Daemon apareceu alguns minutos depois, vindo da cozinha. Ele era o dono do café, tinha 22 anos, e havia aberto o negócio há apenas 1 ano, com dinheiro que havia economizado, trabalhando desde os 16. Tinha cabelos pretos, olhos intensos e aquele tipo de presença que fazia as pessoas notarem quando ele entrava em um ambiente. Usava uma camiseta preta simples e calça jeans, e havia um pequeno corte de faca em seu polegar, provavelmente da cozinha. Ele já havia notado Rhaenyra semanas atrás. No início, era apenas uma observação casual, mais uma cliente. Mas depois percebeu o padrão. Ela vinha sempre na mesma hora, pedia sempre um cappuccino, nunca conversava com ninguém, apenas desenhava. Havia algo nela que o intrigava. Talvez fosse a forma como ela olhava para as pessoas, como se estivesse tentando entender suas almas, através dos olhos. Cappuccino? Perguntou Daemon, aproximando-se da mesa de Rhaenyra, com aquele sorriso profissional que ele dava desde o a todos os clientes. Mas havia algo diferente em seu tom desta vez. Uma hesitação quase imperceptível. Rhaenyra olhou para cima, seus olhos encontrando os dele por um segundo a mais do que o normal. Sim, obrigada, respondeu, seu rosto voltando para o caderno. Daemon ficou ali por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas depois se afastou. Ele era bom em ler pessoas, e havia algo em Rhaenyra que o fazia querer conhecê-la melhor, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Ela era jovem, provavelmente tinha apenas 18 ou 19 anos, e ele não queria parecer um predador. 15 minutos depois, ele voltou com o cappuccino. Desta vez, em vez de apenas colocar a xícara na mesa, ele se sentou na cadeira em frente a ela. Rhaenyra piscou, surpresa, seu lápis parando no meio de um traço. Posso? Perguntou Daemon, embora já estivesse sentado. Claro, respondeu Rhaenyra, fechando seu caderno com um movimento defensivo. Você vem aqui há quanto tempo? Perguntou ele, seus olhos fixos nos dela. Alguns meses, respondeu Rhaenyra, pegando a xícara de cappuccino e levando à boca. O café estava perfeito, quente, cremoso, com aquele gosto de chocolate que ela amava. Sempre sozinha? Continuou Daemon. Sempre, confirmou Rhaenyra. Havia algo em sua voz que sugeria que ela não queria conversa, mas Daemon continuou. Você estuda? Perguntou ele. Artes, respondeu Rhaenyra brevemente. Na UDESC?
Sim, Damon sorriu. Eu também estudei lá, administração, mas larguei no terceiro semestre para abrir este café. Rhaenyra o olhou de forma diferente agora. Havia algo admirável em alguém que tinha coragem de largar tudo para perseguir um sonho. Valeu a pena? Perguntou ela. Ainda estou descobrindo, respondeu Daemon honestamente. Houve um silêncio confortável entre eles. Daemon se levantou, percebendo que havia outros clientes esperando. Volto em 1 minuto, disse ele. Rhaenyra o observou se afastar, sentindo seu coração bater um pouco mais rápido. Não era normal para ela se interessar por alguém. Aos 18 anos, enquanto suas amigas falavam sobre namorados e festas, ela preferia ficar sozinha, desenhando, observando. Mas havia algo em Daemon que a atraía. Talvez fosse a confiança, ou talvez fosse apenas o fato de que ele havia notado ela. Os próximos 20 minutos foram um borrão. Daemon voltou algumas vezes, sempre encontrando uma desculpa para conversar com ela. Perguntou sobre seus desenhos, sobre seus sonhos, sobre por que ela escolhera artes. Rhaenyra respondeu com mais detalhes desta vez, sentindo-se mais confortável. Havia algo desarmante em sua presença. Quando chegou a hora de ela ir embora, Daemon fez algo que a deixou completamente sem palavras. Rhaenyra, disse ele, usando seu nome pela primeira vez. Ela havia mencionado casualmente durante a conversa. Eu gostaria de te convidar para algo. Não como cliente, não como uma garota que vem ao meu café. Como alguém que eu gostaria de conhecer melhor. Rhaenyra sentiu seu rosto queimar. O quê? Perguntou ela, sua voz saindo mais fraca do que esperava. Amanhã à noite, depois que eu fechar o café, eu gostaria de te levar para um lugar especial. Apenas nós dois. Sem pressão, sem compromisso. Apenas 2 pessoas se conhecendo. Rhaenyra abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas olhou para ele, seus olhos grandes e incertos, enquanto seu coração acelerava dentro de seu peito. Ninguém nunca havia a convidado assim, com tanta sinceridade, com tanta vulnerabilidade. Sim, ela finalmente sussurrou. Sim, eu gostaria. Daemon sorriu, aquele sorriso que fazia seus olhos brilharem. Ótimo, amanhã então, 22 horas. Aqui no café? Aqui no café, confirmou Rhaenyra ainda em transe. Ela saiu do café naquela tarde, com seu coração disparado, seus pensamentos em um caos total. O que havia acontecido? Ela havia acabado de aceitar um encontro com um homem que mal conhecia? Mas, enquanto caminhava pelas ruas de Florianópolis, em direção à sua casa, não conseguia parar de sorrir. Aquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou acordada, pensando em Daemon, em seus olhos, em sua voz. Pensou em como ele a havia notado, como havia se interessado por ela. Aos 18 anos, Rhaenyra havia passado a vida inteira se sentindo invisível. E agora, de repente, alguém a havia visto. Realmente a havia visto. O dia seguinte passou lentamente. Rhaenyra foi à universidade, mas não conseguiu se concentrar nas aulas. Seus pensamentos estavam em Daemon, em aquele encontro. O que ele queria dizer com um lugar especial? Para onde ele a levaria? E mais importante, o que ela deveria usar? Ela passou horas em seu guarda-roupa, experimentando diferentes roupas. Finalmente, escolheu um vestido preto simples, que caía até seus joelhos, com um decote discreto que revelava apenas um pouco de seu colo. Usou um casaco de linho bege sobre os ombros e deixou seus cabelos soltos, caindo em ondas negras até sua cintura. Às 21h45, ela estava em frente ao café Daemon's. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que poderia ouvi-lo. Daemon estava do lado de fora, fechando a porta, vestindo uma calça preta e uma camisa branca de linho, com os primeiros botões desabotoados. Ele se viu quando a viu, seus olhos percorrendo seu corpo, de forma que a fez sentir simultaneamente exposta e desejada. Você veio, disse ele, como se houvesse alguma chance de ela não vir. Claro que vim, respondeu Rhaenyra, sua voz tremendo ligeiramente. Daemon estendeu sua mão para ela. Vem comigo. Rhaenyra colocou sua mão na dele, sentindo o calor de sua pele, a firmeza de seu aperto.
Ele a guiou pelas ruas de Lagoa da Conceição, em direção à praia. O ar noturno era morno, carregado com o cheiro do oceano. Havia poucas pessoas ao redor, apenas alguns casais caminhando, alguns turistas tardios. Damon a levou até uma pequena enseada, longe das luzes da cidade. A lua estava cheia, refletindo na água negra do oceano. Havia uma pequena cabana de madeira ali, aparentemente abandonada. Mas quando Damon abriu a porta, Rhaenyra viu que havia sido decorada. Velas acesas, pétalas de flores no chão, uma cama coberta com lençol branco. Rhaenyra sentiu seu corpo inteiro tremer. Damon, começou ela, mas não sabia o que dizer. Eu queria que nosso primeiro encontro fosse especial, disse ele, seus olhos intensos nos dela. Eu queria que você se sentisse especial. Porque você é. Ele se aproximou dela lentamente, seus dedos tocando seu rosto, levantando seu queixo para que seus olhos encontrassem os dele. Você quer estar aqui? Perguntou ele, sua voz baixa e rouca. Rhaenyra assentiu, incapaz de falar. Damon a beijou então, seus lábios encontrando os dela, com uma suavidade que a surpreendeu. Não era um beijo agressivo ou exigente. Era um beijo que perguntava, que explorava, que a fazia sentir como se estivesse derretendo. Suas mãos se moveram para sua cintura, puxando-a mais perto, e Rhaenyra se encontrou respondendo, seus dedos se enterrando em seus cabelos. Quando eles se separaram, ofegantes, Damon sussurrou contra seus lábios. Eu queria te pedir algo, algo que você pode recusar sem problemas, sem julgamento. O quê? Perguntou Rhaenyra, seus olhos ainda fechados, ainda perdida no beijo. Eu queria fazer amor com você, aqui, agora, sob a lua. Mas apenas se você quiser, apenas se você estiver pronta. Rhaenyra abriu os olhos, encontrando os dele. Havia vulnerabilidade em sua voz, uma sinceridade que a tocou profundamente. Ela havia esperado toda a sua vida por alguém que a fizesse se sentir assim, desejada, mas também segura, respeitada, mas também apaixonada. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. Damon a despiu lentamente, seus dedos traçando cada centímetro de sua pele, como se estivesse mapeando um tesouro precioso. O vestido preto caiu no chão, seguido pelo casaco de linho. Rhaenyra estava de pé diante dele, vestindo apenas sua calcinha de renda branca, seus seios pequenos e perfeitos expostos à luz das velas. Ela sentiu o impulso de cobrir-se, de se esconder. Aos 18 anos, nunca havia estado assim diante de um homem. Mas havia algo em Damon que a fazia se sentir segura, mesmo em sua vulnerabilidade. Seus olhos não a julgavam, a adoravam. Você é linda, sussurrou ele, suas mãos movendo-se para seus seios, seus polegares traçando círculos ao redor de seus mamilos até que eles endureceram sob seu toque. Rhaenyra gemeu, sua cabeça caindo para trás, seus dedos se agarrando aos ombros dele. Damon a beijou novamente, desta vez com mais intensidade. Seus lábios desceram por seu pescoço, deixando um rastro de beijos quentes. Ela sentiu seus dentes roçarem sua clavícula, e um arrepio percorreu sua espinha. Suas mãos se moveram para a cintura dele, puxando sua camisa para fora de suas calças, desabotoando-a com dedos tremendo. Quando a camisa caiu, Rhaenyra viu seu corpo. Músculos definidos, pele bronzeada, uma tatuagem pequena sobre seu coração, que ela não conseguia ler na luz fraca. Ela traçou a tatuagem com seus dedos, sentindo seu corpo se tensar sob seu toque. O que é? Perguntou ela, apontando para a tatuagem. Liberdade, respondeu Damon. Eu a fiz quando abri o café. Um lembrete de que eu tinha coragem de perseguir meus sonhos. Rhaenyra sorriu, compreendendo. Havia algo poético em um homem que tatuava seus sonhos em seu corpo. Damon a guiou-a até a cama, a deitando suavemente nos lençóis brancos. Ele se ajoelhou entre suas pernas, seus olhos percorrendo seu corpo uma última vez, antes de se inclinar para baixo. Rhaenyra sentiu seu hálito quente contra sua pele, e então seus lábios encontraram seu interior da coxa, beijando, lambendo,
deixando marcas vermelhas que desapareceriam em dias. Daemon! Gemeu Rhaenyra, suas mãos se enterrando em seus cabelos. Ele continuou seu caminho para cima, seus lábios finalmente encontrando seu clitóris. Rhaenyra gritou, seu corpo arqueando da cama. Ninguém havia a tocado assim antes. Ninguém havia a feito se sentir assim. Como se estivesse voando. Como se seu corpo fosse uma sinfonia. E Daemon era o maestro. Ele a levou ao orgasmo com sua boca, seus dedos entrando nela, enquanto sua língua continuava seu trabalho. Rhaenyra se viu gritando seu nome, seu corpo tremendo, ondas de prazer percorrendo cada fibra de seu ser. Quando ela finalmente desceu do pico, ofegante, Daemon se moveu para cima, seu corpo cobrindo o dela. Ele a beijou, e ela conseguiu provar a si mesma em seus lábios, um gosto salgado, intoxicante, que a fez querer mais. Você tem certeza? Perguntou ele, sua voz rouca contra seu pescoço. Podemos parar aqui se você quiser. Não, respondeu Rhaenyra, seus dedos traçando as linhas de seus músculos. Eu quero tudo. Eu quero você. Daemon se posicionou entre suas pernas, seu membro duro pressionando contra sua entrada. Ele entrou lentamente, dando a ela tempo para se ajustar. Rhaenyra sentiu uma dor aguda. Ela era virgem e seu corpo não estava acostumado, mas também sentiu prazer. Um prazer que superava a dor. Está tudo bem? Perguntou Daemon, parando preocupado. Sim, respondeu Rhaenyra, puxando-o mais perto. Continue. Ele começou a se mover, seus movimentos lentos e deliberados no início, depois mais rápidos, mais profundos. Rhaenyra o acompanhou, seus quadris se movendo com os dele, seus gemidos se tornando mais altos. Havia algo primitivo em tudo isso, o cheiro dele, o gosto dele, o peso dele sobre ela. Ela se viu perdida nele, em seu corpo, em seu ritmo. Daemon sussurrou coisas em seu ouvido. Como ela era linda, como ele a desejava, como nunca havia sentido nada assim antes. Suas palavras a fizeram se sentir poderosa, desejada, amada. Seu corpo respondeu, seu segundo orgasmo, chegando mais rápido que o primeiro, mais intenso. Daemon a seguiu, seu corpo se tensionando, seu rosto se enterrando em seu pescoço, enquanto ele gritava seu nome. Rhaenyra sentiu seu quente dentro dela, e algo mudou. Algo se quebrou e se reformou. Ela não era mais a mesma garota que havia entrado naquela cabana. Ela havia se tornado algo novo, algo que havia sido tocado pelo fogo e havia sobrevivido. Eles ficaram ali por horas, seus corpos entrelaçados, conversando em sussurros. Daemon lhe contou sobre seus sonhos, sobre por que havia aberto o café, sobre como havia crescido em uma família pobre e havia jurado a si mesmo que teria sucesso. Rhaenyra lhe contou sobre sua paixão pela arte, sobre como seus pais queriam que ela estudasse algo mais prático, sobre como se sentia invisível na maioria das vezes. Você não é invisível? Disse Daemon, seus dedos traçando padrões em seu braço. Você é a pessoa mais visível que já conheci. Rhaenyra se viu caindo por ele naquela noite. Não era apenas atração física, havia algo mais profundo, algo que a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Quando o amanhecer começou a quebrar o céu noturno, Daemon a beijou novamente, desta vez com uma ternura que a fez chorar. Eu quero que você saiba, disse ele, seus olhos encontrando os dela, que isto não é apenas uma noite para mim. Você não é apenas uma garota que vem ao meu café. Você é alguém especial, Rhaenyra. Alguém que eu quero conhecer melhor. Alguém que eu quero em minha vida. Rhaenyra abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, ouviu um som, passos, vozes. Alguém estava se aproximando da cabana. Daemon se levantou rapidamente, colocando sua camisa. Fica aqui, sussurrou ele, saindo da cabana. Rhaenyra ouviu vozes do lado de fora. Uma conversa entre Daemon e alguém mais. Ela não conseguia entender as palavras, mas havia tensão no tom. Seu coração começou a bater mais rápido. O que estava acontecendo? Alguns minutos depois, Daemon voltou, seu rosto pálido,
seus olhos cheios de preocupação. O que foi? Perguntou Rhaenyra, se sentando na cama, puxando o lençol para cobrir seu corpo nu. Nada, respondeu Daemon, mas sua voz traía ele. Apenas um problema no café. Nada sério. Mas Rhaenyra sabia que era uma mentira. Havia algo em seu rosto, em sua postura, que sugeriu que algo havia mudado. Algo havia acontecido naquela noite. Algo que ia além de seu encontro. Daemon, disse ela, sua voz firme. O que está acontecendo? Ele se sentou na cama ao lado dela, pegando sua mão. Rhaenyra, eu preciso te contar algo. Algo que deveria ter te dito antes. O coração de Rhaenyra acelerou. O quê? Perguntou ela, seu corpo inteiro se tensionando. Eu não sou exatamente quem você pensa que sou, começou Daemon, seus olhos encontrando os dela. O café não é apenas um café, é uma frente. Eu trabalho para alguém importante, alguém que não é exatamente legal. Rhaenyra sentiu o mundo desabar ao seu redor. O quê? Sussurrou ela, incapaz de processar o que ele estava dizendo. Eu sinto muito, disse Daemon, sua voz quebrada. Eu queria te contar, mas eu tinha medo. Medo de que você me deixasse. Medo de que você descobrisse e pensasse que eu era um homem ruim. Mas eu não sou, Rhaenyra. Eu juro que não sou. Rhaenyra se levantou da cama, puxando o lençol ao seu redor como um escudo. Você está me dizendo que você está envolvido com o quê? Drogas? Crime? Não drogas, respondeu Daemon rapidamente. Nada tão ruim, apenas negócios. Negócios que não são exatamente legais, mas que não machucam ninguém. Eu prometo. Mas Rhaenyra não conseguia ouvi-lo. Seu mundo havia se virado de cabeça para baixo. A noite que havia sido a mais bonita de sua vida havia se transformado em um pesadelo. O homem que ela havia começado a amar era um criminoso, um mentiroso. Eu preciso ir, disse ela, começando a procurar suas roupas. Rhaenyra, espera, suplicou Daemon, tentando alcançá-la. Deixa eu explicar. Não, gritou ela, sua voz cheia de raiva e dor. Você me mentiu! Você me trouxe aqui sob falsas pretensões. Eu não menti sobre meus sentimentos por você, disse Daemon, sua voz desesperada. Tudo o que eu disse, tudo o que eu senti foi verdade. Você é verdade. Mas Rhaenyra não conseguia ouvi-lo. Ela se vestiu rapidamente, seus dedos tremendo enquanto abotoava seu vestido. Quando terminou, ela correu para fora da cabana, deixando Daemon para trás. Ela correu pelas ruas vazias de Florianópolis, o amanhecer quebrando o céu acima dela. Suas lágrimas corriam pelo seu rosto, seus pensamentos em um caos total. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que alguém como Daemon poderia estar interessado em alguém como ela? Mas enquanto corria, ela sabia a verdade. Não era ingenuidade, era amor. E o amor a havia cegado. 3 semanas. 3 semanas desde aquela noite na cabana. Rhaenyra havia passado cada dia tentando esquecer Daemon, tentando voltar à sua vida normal. Mas nada era normal mais. Tudo havia mudado. Ela não havia voltado ao café Demons. Havia tomado uma rota diferente para a universidade. Havia evitado Lagoa da Conceição completamente. Seus amigos notaram que algo estava errado. Ela estava mais quieta que o normal, mais distante, mas ela não conseguia explicar. Como poderia contar a alguém que havia perdido sua virgindade para um criminoso? Como poderia explicar que havia caído de amor com alguém que havia mentido para ela? Suas amigas tentavam animá-la, convidando-a para festas e encontros, mas Rhaenyra recusava. Ela passava seus dias na universidade, seus dedos criando arte que refletia seu estado emocional. Quadros escuros, cheios de sombras e cores perturbadas. Seus professores notaram a mudança em seu trabalho. Havia algo mais profundo agora, algo mais real. À noite, ela deitava em sua cama, olhando para o teto, pensando em Daemon. Pensava em como ele a só havia tocado, em como ele havia sussurrado seu nome, em como ele havia dito que a amava. Havia sido tudo uma mentira?
ou havia sido real, apesar de suas mentiras. Ela havia visto notícias sobre prisões relacionadas a atividades criminosas em Florianópolis. Seu coração havia acelerado cada vez, com medo de que Damon estivesse entre os presos. Mas ele não estava. Ele continuava lá, em algum lugar da cidade, vivendo sua vida dupla. Uma noite, enquanto Rhaenyra estava em seu quarto, estudando para uma prova, ouviu um barulho fora de sua janela. Ela morava no segundo andar de uma casa, e sua janela dava para uma pequena varanda. Ela se aproximou, abrindo as cortinas, e seu coração quase parou. Damon estava ali, em pé no telhado da garagem, olhando para sua janela. Ele estava molhado, como se tivesse subido pela chuva que havia caído naquela tarde. Seus cabelos estavam penteados para trás, seus olhos intensos mesmo à distância. Rhaenyra abriu a janela rapidamente, seu coração acelerado. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou ela, olhando para trás para se certificar de que seus pais não haviam ouvido. "Eu precisava te ver", respondeu Daemon, sua voz baixa. Eu não conseguia mais esperar. "Você é louco?" perguntou Rhaenyra, mas ela já estava se movendo, ajudando-o a entrar pela janela. Ele pulou para dentro de seu quarto, seus pés pisando silenciosamente no chão de madeira. Eles ficaram ali, em pé, se olhando. Rhaenyra podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia sentir a tensão entre eles. 3 semanas de separação, 3 semanas de dor, e agora ele estava ali, diante dela. "Você não deveria estar aqui", disse Rhaenyra, mas sua voz traía ela. Ela queria que ele estivesse ali. Ela havia sonhado com isso todas as noites. "Eu sei", respondeu Daemon, dando um passo para mais perto. "Mas eu não conseguia mais ficar longe de você. Eu não conseguia mais viver sem você. Você mentiu para mim", disse Rhaenyra, sua voz cheia de dor. "Eu sei", confirmou Daemon, "e eu sinto muito. Sinto muito por cada mentira, por cada segredo. Mas o que eu senti por você, o que eu sinto por você, é verdade. Tudo é verdade." Rhaenyra queria acreditar nele. Cada fibra de seu corpo queria acreditar nele. Mas ela havia sido ferida. Ela havia sido traída. "Como posso confiar em você?" perguntou ela, suas lágrimas começando a cair. Daemon se aproximou, seus dedos tocando seu rosto, limpando suas lágrimas com seus polegares. "Você não pode", respondeu ele honestamente. "Mas você pode me dar uma chance. Você pode me deixar provar que eu mudei, que você me fez mudar." "Daemon", começou Rhaenyra, mas ele a beijou, seus lábios encontrando os dela com uma urgência que a deixou sem fôlego. Rhaenyra se viu respondendo, seus dedos se enterrando em seus cabelos molhados. 3 semanas de negação, de raiva, de dor, tudo desapareceu naquele beijo. Ela o beijou como se sua vida dependesse disso, como se ele fosse o único ar que ela precisava para respirar. Daemon a guiou até sua cama, seus dedos já desabotoando seu pijama. Rhaenyra o ajudou, seus dedos tremendo, enquanto puxava sua camiseta molhada sobre sua cabeça. Ele a deitou na cama, seu corpo cobrindo o dela, e ela se viu gemendo seu nome. "Eu te amo", sussurrou Daemon contra seu pescoço. "Eu te amo, Rhaenyra. Eu sempre vou te amar." "Eu também te amo", respondeu Rhaenyra, as palavras saindo de sua boca antes que ela pudesse pará-las. "Deus me ajude, mas eu te amo." Eles fizeram amor naquela noite, silenciosamente, com cuidado para não acordar seus pais. Mas havia uma intensidade diferente desta vez, uma desesperação, uma necessidade de provar que o que havia entre eles era real, apesar de tudo. Quando terminaram, Daemon a manteve perto, seus braços ao redor dela, seu queixo descansando em seu cabelo. "Eu vou sair deste negócio", sussurrou ele. "Eu vou deixar tudo para trás. Você e eu vamos começar do zero. Vamos ser normais." Rhaenyra queria acreditar nele, mas havia algo em sua voz que sugeriu que ele sabia que era uma promessa que ele não poderia manter. "Quando?" perguntou ela. "Logo", respondeu Daemon. "Em breve, eu prometo." Mas breve nunca chegou. Nos dias seguintes, Rhaenyra o viu apenas uma vez. Um encontro rápido no café, onde ele sussurrou que havia complicações,
que as coisas estavam ficando perigosas. Havia homens envolvidos, pessoas poderosas que não queriam deixá-lo sair. Então saia, suplicou Rhaenyra. Vamos embora. Vamos para outro lugar. Longe daqui. Não é tão simples, respondeu Daemon, sua voz cheia de frustração. Se eu tentar sair, eles vão vir atrás de mim. Eles vão vir atrás de você. Rhaenyra sentiu o medo se apoderar dela. Pela primeira vez, ela percebeu que Daemon não era apenas um criminoso. Ele era um homem preso em uma situação que havia escapado de seu controle. E agora ela também estava presa. Uma semana depois, Rhaenyra estava em casa quando ouviu sirenes. Muitas sirenes. Ela correu para a janela e viu carros de polícia passando pelas ruas, em direção à Lagoa da Conceição. Seu coração começou a bater descontroladamente. Ela pegou seu telefone e começou a procurar notícias. O café Demons havia sido invadido pela polícia. Havia uma operação em andamento, relacionada a atividades criminosas. Não havia detalhes ainda, mas havia rumores de que o dono havia sido preso. Rhaenyra sentiu seu mundo desabar. Daemon havia sido preso. Seu Daemon, o homem que ela amava, estava em uma cela de polícia naquele momento. Ela pegou sua jaqueta e saiu de casa, dizendo a seus pais que ia para a casa de uma amiga. Ela correu para a delegacia, seu coração acelerado, suas mãos tremendo. Quando chegou lá, havia uma multidão de pessoas do lado de fora. Jornalistas, curiosos, familiares de outros suspeitos. Ela tentou entrar, mas foi impedida por um policial. Desculpe, menina, isto é uma cena de crime. Você não pode entrar. Eu preciso ver alguém, suplicou Rhaenyra. Daemon Blackwood. Ele foi preso? O policial a olhou com suspeita. Você é família? Eu sou sua namorada, respondeu Rhaenyra, a palavra saindo de sua boca como uma confissão. O policial se afastou, falando em seu rádio. Alguns minutos depois, ele voltou. Venha comigo. Ele a levou para dentro da delegacia, através de corredores cinzentos e frios, até uma sala de interrogatório. Daemon estava ali, do outro lado de um vidro, sentado em uma cadeira, com um policial do seu lado. Ele parecia exausto, ferido, como se tivesse passado por algo terrível. Quando ele a viu, seus olhos se iluminaram. Ele se levantou, mas o policial o empurrou de volta para essa cadeira. Você tem 5 minutos, disse o policial a Rhaenyra, abrindo uma porta que a levava para o outro lado do vidro. Rhaenyra correu para Daemon, seus braços o envolvendo. Ele a puxou para perto, seu rosto enterrado em seu cabelo, e ela sentiu seu corpo tremer. Eu sinto muito, sussurrou ele. Eu sinto muito por tudo. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter te mantido longe disso. Shh! Sussurrou Rhaenyra, suas lágrimas caindo. Vai ficar tudo bem. Vamos resolver isso. Não vai, respondeu Daemon, sua voz quebrada. Rhaenyra, eu vou para a cadeia, provavelmente por muitos anos. Eu não posso te pedir para me esperar. Eu não posso te pedir para desperdiçar sua vida comigo. Eu vou te esperar, disse Rhaenyra com convicção. Eu vou te esperar pelo tempo que for necessário. O policial bateu na porta. Tempo acabou. Daemon a beijou uma última vez, seus lábios encontrando os dela com uma desesperação que a quebrou. Eu te amo, sussurrou ele. Eu sempre vou te amar. Eu também te amo, respondeu Rhaenyra, enquanto era levada para fora da sala. Ela saiu da delegacia em um estado de transe, seus pensamentos em um caos total. Daemon havia sido preso. Seu Daemon estava em uma cela. E ela não sabia quando o veria novamente. 2 anos. 2 anos desde aquela noite na delegacia. Rhaenyra havia passado cada dia visitando Daemon na prisão, cada semana trazendo notícias sobre seu caso, cada mês esperando por uma chance de apelação. Seus pais não aprovavam. Eles a suplicavam para que o esquecesse, para que seguisse com sua vida, mas ela não conseguia. Daemon era parte dela agora, tão essencial quanto respirar. Ela havia terminado seu primeiro ano de artes, seus trabalhos cada vez mais sombrios, refletindo a dor que carregava. Seus professores notavam a mudança. Havia algo mais maduro em sua arte agora,
algo que vinha de um lugar profundo, de sofrimento e amor. Ela havia começado a vender alguns de seus trabalhos, pequenas peças que as pessoas compravam porque viam nelas uma verdade que não conseguiam explicar. Nos dias de visita, ela se sentava diante de Damon, através do vidro, falando sobre sua vida, sobre seus sonhos, sobre como estava esperando por ele. Ele a ouvia com aqueles olhos intensos, seus dedos tocando o vidro como se pudesse alcançá-la através dele. Eles não podiam se tocar, não podiam se beijar, mas havia uma intimidade em suas conversas que era quase tão profunda quanto física. Como está a universidade? Perguntava Damon, sempre interessado em sua vida. Bem, responderia Rhaenyra. Meu professor disse que eu tenho talento real, que eu deveria pensar em expor meu trabalho. Você deveria, dizia Damon, com aquele sorriso que a fazia se sentir como se estivesse voando. Você é talentosa, Rhaenyra. Você sempre foi. Mas havia dias em que Damon parecia distante, preocupado. Havia brigas na prisão, havia homens que o queriam morto por causa de seus negócios anteriores. Rhaenyra ouvia histórias de outros presos, de violência, de morte. Seu coração acelerava cada vez que recebia uma ligação da prisão informando que havia havido um incidente. Então, um dia, tudo mudou. Rhaenyra estava em sua aula de pintura quando recebeu uma ligação. Era o advogado de Damon. Sua voz estava excitada, quase incrédula. Rhaenyra, você precisa vir ao escritório. Agora, temos notícias. Ela saiu da universidade, seu coração acelerado, seus pensamentos em um caos. Ela correu para o escritório do advogado, um homem chamado Dr. Silva, que havia estado trabalhando no caso de Damon por 2 anos. Sente-se, disse Dr. Silva, seu rosto radiante. Rhaenyra se sentou, incapaz de respirar. Sua apelação foi aceita, disse Dr. Silva. Damon será libertado em 3 meses. Com liberdade condicional, é claro, mas ele será libertado. Rhaenyra sentiu as lágrimas caírem de seu rosto. 3 meses, apenas 3 meses, e Damon estaria livre. Damon estaria com ela. Os próximos 3 meses foram os mais longos de sua vida. Ela visitava Damon toda semana, contando os dias, planejando o futuro. Eles falariam sobre onde viveriam, sobre como reconstruiriam suas vidas. Damon havia prometido que nunca mais voltaria ao crime, que abriria um novo café, que seria um homem honesto. Vamos ser felizes, sussurrava ele através do vidro. Vamos ter a vida que merecemos. E então, finalmente, chegou o dia. Rhaenyra estava esperando fora da prisão, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que poderia ouvi-lo. Ela usava um vestido branco, o mesmo que havia usado no dia em que o conhecera. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas negras até sua cintura. A porta da prisão se abriu, e Damon saiu, seus olhos procurando por ela na multidão. Quando a viu, seu rosto se iluminou. Ele caminhou em sua direção, e ela correu para ele, seus braços o envolvendo. Ele a beijou ali, na frente de todos, como se estivesse reivindicando-a, como se estivesse dizendo ao mundo que ela era dele e ele era dela. Eu te amo, sussurrou ele contra seus lábios. Eu te amo tanto. Eu também te amo, respondeu Rhaenyra, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eles foram para um hotel naquela noite, um lugar bonito, com vista para o oceano. Damon a despiu lentamente, seus dedos traçando cada centímetro de sua pele como se estivesse vendo-a pela primeira vez. 2 anos de separação, 2 anos de dor. E agora eles estavam juntos novamente. Ele a fez amor, com uma ternura que a quebrou. Não havia urgência dessa vez. Não havia desesperação. Havia apenas amor, puro e simples. Suas mãos a tocavam como se ela fosse feita de vidro, como se pudesse quebrar. Seus lábios sussurravam palavras de amor contra sua pele. Eu prometo, disse ele, seu corpo cobrindo o dela, que nunca mais vou te deixar, que nunca mais vou te machucar, que vou passar o resto de minha vida te amando. Eu acredito em você, respondeu Rhaenyra. E ela realmente acreditava. Nos meses seguintes, eles reconstruíram suas vidas. Damon abriu um novo café, dessa vez completamente legal,
completamente honesto. Rhaenyra continuou seus estudos e sua arte começou a ganhar reconhecimento. Ela teve sua primeira exposição em uma galeria em Florianópolis, e Daemon estava lá, em pé, ao seu lado, tão orgulhoso que ela pensou que ele poderia explodir. Um ano depois, Daemon a pediu em casamento. Ele fez isso no mesmo lugar onde eles se conheceram, no Café Daemon's, agora reconstruído e renomeado para Rhaenyra's. Ele se ajoelhou diante de todos os clientes, um anel de diamante na mão, seus olhos cheios de lágrimas. Rhaenyra, disse ele, sua voz tremendo, você mudou minha vida, você me salvou, você me fez acreditar que eu poderia ser melhor. Você quer ser minha esposa. Você quer passar o resto de sua vida comigo? Rhaenyra disse sim, gritando sim, enquanto todos ao seu redor aplaudiam. Eles se casaram 6 meses depois, em uma pequena cerimônia na praia de Florianópolis, ao pôr do sol. Rhaenyra usava um vestido branco simples, seus cabelos presos em uma coroa de flores. Daemon usava um terno preto, seus olhos nunca deixando os dela. Eu prometo amar você, disse Daemon enquanto trocavam votos. Em cada momento, em cada dia, em cada ano que virá. Você é minha vida, Rhaenyra. Você é minha razão de ser. Eu prometo amar você, respondeu Rhaenyra, suas lágrimas caindo, mesmo quando for difícil, mesmo quando for assustador. Você é meu lar, Daemon. Você sempre será. Eles se beijaram enquanto o sol desaparecia no horizonte, e Rhaenyra sentiu como se estivesse vivendo um sonho. Tudo o que havia passado, toda a dor, toda a separação, toda a incerteza, havia levado a este momento, a este homem, a este amor. Nos anos seguintes, eles construíram uma vida juntos. Daemon expandiu seu café, abrindo mais locais em Florianópolis. Rhaenyra se tornou uma artista reconhecida, suas obras vendidas em galerias em todo o Brasil. Eles tiveram 2 filhos, uma menina chamada Marina e um menino chamado Lucas. Mas mesmo com toda a felicidade, Rhaenyra nunca esqueceu aquela primeira noite na cabana, aquele encontro que havia mudado tudo. Ela nunca esqueceu da dor de estar separada dele, da alegria de tê-lo de volta. Aquela experiência havia-lhe ensinado que o amor verdadeiro não era fácil, que exigia sacrifício, paciência e fé. 10 anos depois, Daemon e Rhaenyra ainda estavam juntos. Eles ainda se beijavam como adolescentes apaixonados. Ainda se tocavam como se fosse a primeira vez. Seus filhos cresceram vendo um exemplo de amor verdadeiro, de redenção, de segundas chances. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama, Daemon sussurrou para Rhaenyra: Você se arrepende de ter me esperado? De ter acreditado em mim? Rhaenyra se virou para ele, seus olhos encontrando os dele na escuridão. Nunca, respondeu ela. Você foi a melhor decisão que já fiz. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Daemon a beijou, seus lábios encontrando os dela, com aquela mesma paixão que havia existido naquela primeira noite. E Rhaenyra soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não em Florianópolis, não em um café, não em uma cama, mas nos braços de Daemon, onde ela sempre pertenceria. Te comoveu a história de Daemon e Rhaenyra? Esta incrível jornada nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que, às vezes, os milagres chegam disfarçados de pessoas inesperadas. Se este relato te fez acreditar em segundas oportunidades ou te recordou alguém especial, não esqueça de dar like e compartilhar com quem precise de uma mensagem de esperança. Adoramos saber que nossa comunidade cresce em cada canto do mundo. De onde você está nos vendo hoje? Deixa nos comentários, please. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias que derretem o coração. Seu apoio torna possível que continuemos contando luzes no meio da escuridão. Obrigado por fazer parte disso.